Ok. Gente, boa noite. Um minutinho, nós só vamos tentar compartilhar. Quem puder já compartilhar pra gente, porque a gente fica bloqueado rapidinho, a gente agradece. Enquanto isso, nós vamos tentar compartilhar alguns grupos, mas nós vamos iniciar 2 minutinhos, 3 minutos nós temos ainda, né? E a gente já começa. Então, quem puder. Se alguém quiser ir comentando sobre o estudo de ontem. Quiser nos ajudar aí para compartilhar, a gente agradece, tá? Gente, 2 minutinhos. A gente só está pedindo para vocês, quem puder ajudar a gente a compartilhar. E a gente já vai iniciar o estudo, tá? Lembrando que nós vamos fazer o sorteio hoje do livro para quem participou da palestra ontem, né? E aí acho que é melhor fazer no final, porque assim a gente consegue desligar e fazer o sorteio. São quantos nomes? 73. São 73 nomes que marcaram, que pediram ontem para participar do... Na verdade, eu marquei todo mundo que participou. Que entrou, que comentou, que participou do estudo, tá? Tem só uma pessoa que é do atendimento fraterno. E Nádia, Tatiana, você só confirma pra mim, porque o teu nome no Face tá Nádia Tatiana. E pelo WhatsApp é Nada Tatiana Ferreira da Silva. É a mesma pessoa, deve ser, né? Aí a gente compartilha hoje, eu fico bloqueado o resto da semana, gente. Por isso que a gente pede para vocês ajudarem, porque não tem jeito. E a gente só tem com vocês para contar mesmo. Tudo bem? Tô indo. Um minutinho, né? A gente já inicia. Já tem muita gente ao vivo, obrigado. Então a gente pede sempre para quem já está ao vivo e puder ajudar a gente a compartilhar com os amigos, com o grupo. Ontem nós tivemos muita gente participando da palestra, mais do que o normal. A mesa realmente, aparentemente... a Cássia está perguntando se ele está de fora, porque ele chegou atrasado na palestra. Ontem. Ah, não, né? Ó, Vitor, eu vou dar alguns avisos Posso antes. colocar, Claro que sim. pode assistir depois. Pediu para mim. Me lembra, eu vou até pôr um recadinho aqui para eu lembrar de falar do Vitor depois. Para a
gente... O Gervásio que tá sumindo, né, O Gervásio curtiu ontem, mas não participou da palestra, não. Põe o Gervásio? Eu não vi. Vamos ver se ele estiver ao vivo, a gente coloca. Tá. Tá bom? Alguém tiver ao vivo aí, que não falou ontem, se der pra colocar, se eu conseguir ver, eu coloco, tá? Gente, hoje nós vamos... Quer começar? A gente Deixa eu só conversa aqui. Tô terminando aqui, gente. Se você quiser puxar aquele microfone um pouquinho pra cá, porque nós estamos só os dois hoje, acho que... Viu, Alice acho que não vem, Alice não estava bem, então eu já peço já vibrações positivas para Alice. Olha que bacana. Para Dani também. A Sandra, que é super fã, sempre está com a gente, está falando que ela compartilhou num grupo espírita na Suécia. Olha. Que bacana, Sandra. E a gente tem bastante fora do país, né? Como a gente tem muito espírita fora do país, aliás, os movimentos espírita fora normalmente são brasileiros, tem bastante gente de fora participando dos grupos, né? Portugal, no Japão, bastante gente. Portugal tem uma que entrou. Sempre tá, né? Uhum. Vamos lá? Você quer terminar de fazer o meu aqui? Faz a oração então e a gente... Bom, queria agradecer primeiro a participação de todos que estão com a gente. A vibração de vocês é tão importante quanto a que nós estamos aqui. A gente sente um estudo mesmo, não só nós dois, como todo o grupo. Então eu queria já pedi, né, apesar dos nossos amigos espíritas, nossos companheiros do trabalho que nos acompanha, né, nos estudos, o guia desta casa, nossos mentores, nossos amigos espirituais que acompanham tantos nomes que a gente coloca no grupo de oração. Eu queria também pedir especialmente para o nosso grupo, para Alice, para Dani, para Madalena, para todas as pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento. Vamos fazer oração para todos e vibração, tá? Para todos que estão assistindo também. Então convido a todos a esquecer um pouco do nosso dia, desligar um pouco a nossa cabeça, né, da correria, elevar o nosso pensamento a Deus, nos ligando com o nosso Pai maior, primeiro no sentimento de gratidão pelo dia de hoje, por nós termos acordado. Mais um dia quer dizer mais uma oportunidade, mais uma chance de aprendizado, mais uma chance de corrermos atrás do prejuízo, de pedirmos perdão a quem ofendemos, de perdoar a quem nos ofendeu, a fazer a caridade, a ter um pensamento positivo pelo nosso próximo, pensamento elevado não só aos nossos familiares ou conhecidos, mas de uma maneira geral pelo nosso país, pelo mundo, né? Pelo planeta Terra. Se juntos, todos agora em energia positiva, em pensamento positivo para esse planeta. Jesus é o nosso governador, Jesus nosso mestre, nosso irmão mais velho, nosso irmão sábio, que não nos abandona, continua no leme desse barco, desse planeta, que irradie luz a todos os pontos, trazendo coragem, força para enfrentarmos os problemas do dia a dia e também para nos oferecer como trabalhadores do bem. Agradecidos que somos a esse mestre maravilhoso, ao mentor espiritual dessa casa, agradecemos aos nossos mentores espirituais e peço a todos que nos ouçam, que estão nos ouvindo nesse momento, que não esqueçam de colocar uma água para fluidificar. Peço também pelo anjo da guarda e mentores de vocês que aí estão,
que fiquem conosco nos estudos, que a gente troque energias positivas de amor, de paz e que a luz chegue a todos os lares. Que assim seja. Gente, boa noite de novo, obrigado. Estou vendo muita gente que sempre está com a gente. Valo está aí, Chile está aí, Cássio, sempre o pessoal que sempre está com a gente. Bastante gente nova, hein? Bastante gente nova. Então eu vou dar os avisos de sempre. Primeiro eu vou dar um aviso que algumas pessoas nos mandam, inclusive como elogios ou gratidão. Tem mais algum, E nós queremos explicar que, na verdade, isso que nós fazemos talvez seja diferente de alguns grupos que as pessoas falam para a gente, né? Mandam mensagem falando que se sentem muito bem, por isso voltam e participam toda semana com a gente, porque a gente responde ou a gente dá atenção. Na verdade, gente, os que estão com a gente há bastante tempo, essa foi a proposta quando nós resolvemos fazer as transmissões ao vivo, principalmente do estudo. A ideia não é ter uma quantidade enorme de visualização ou ter visibilidade na internet, nada disso. A ideia é a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis que de repente não podem frequentar uma casa espírita. E a gente inclusive sempre fala aqui que o ideal é frequentar a casa. Claro que a gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui, mas podendo frequentar o centro, podendo frequentar a casa espírita, sempre é de uma importância muito grande, não só para vocês, mas como para a casa. A casa precisa de trabalhadores, precisa dessa presença, desse calor de todo mundo, da energia de todo mundo, tá bom? Então, e voltando nisso, de que a gente recebe esses elogios, e as pessoas falam que a gente dá atenção, gente, a proposta é essa, a proposta é a gente tentar estudar em grupo. Nós estamos com 150 pessoas ao vivo, hoje só eu e a Ana, os outros não puderam vir por problema de saúde, enfim. Mas a ideia é a gente estar com 170 pessoas discutindo sobre o Livro dos Espíritos. Então nós não temos a menor pressa. Nós iniciamos esse estudo há 2 anos e meio atrás, nós estamos praticamente na metade, quer dizer, então nós vamos levar no mínimo mais 2,5 para terminar, e nós não temos a menor pressa em relação a isso. Então, aos que já participam com a gente algumas vezes, já perceberam que às vezes a gente não consegue cumprir o que a gente programou. Hoje, por exemplo, nós nos programamos da 585 a 591. Muitas vezes a gente não consegue, porque o assunto se estende, surgem muitas dúvidas. Essa semana passada, quem participou lembra como foi, nós tivemos 2 questões, né? Na verdade 3 com a A, e quase que nós passamos de 1h30 de estudo. Então, e a ideia é exatamente essa, tá? Quem está vindo pela primeira vez, estou vendo a Alessandra, muito bem-vindo, várias outras pessoas da primeira vez. Então, só para a gente esclarecer, para os que estão com a gente sempre, me desculpem, mas é importante, todas as perguntas que forem relacionadas ao estudo de hoje, às questões de hoje, nós tentamos responder, colocar dentro do contexto e a gente discutir, porque foi uma dúvida de alguém e às vezes é de várias pessoas, tá? Hoje talvez um pouquinho mais complicado, porque só estou eu e a Ana está tentando anotar os nomes. Então, os pedidos de orações, gente, podem pedir, nós não vamos responder ao vivo, porque não dá tempo. Aliás, a Ana nem vai responder lá, porque senão nós não vamos conseguir fazer as perguntas, tá? Então, nós não vamos... Vocês vão perceber que os pedidos de orações, e nós não vamos... Ó, Gervásio chegou. Senti falta sua onde, Gervásio? Então, os pedidos de orações não dá para a gente responder todos, senão a gente não consegue focar no estudo, mas os nomes são anotados, mesmo se não conseguir hoje durante o estudo, a Ana depois anota e repassa isso para o nosso caderno de orações e vibrações, tá? Então, o formato é esse, gente. Então, nós vamos discutir sobre essas questões, as perguntas que forem de vocês, que forem relacionados ao assunto, nós sempre tentamos colocar a nossa visão em relação à interpretação do que a gente está estudando, e as outras que não forem relacionadas ao assunto, por favor, depois vocês mandem na mensagem do privado da página do Amigos do Bem, que a gente tenta responder por lá.
Tá bom? Hoje, no final, nós temos o sorteio do livro, que nós prometemos ontem, que é sempre na primeira semana, a primeira palestra do mês, na terça-feira. Quem participa, nós colocamos o nome para o sorteio. Tá bom? Então, é nesse sentido que a gente vai fazer. Oi, Alice. Tudo bem? Tinha feito até oração por você. Já estava fazendo extrema-unção. Né? Não, extrema-unção não, gente. Então, gente, o formato é mais ou menos esse. Keller, muito obrigado. Keller foi meu atleta de voleibol em São Carlos. E o Keller é de Mirandópolis. Muito bem-vindo. Já tinha a gente conversado, fazia muito tempo que a gente não se via. Que bom ter mais amigos aqui. Gente, eu vou colocar... Prometo pra você, todos os nomes eu vou ver depois, porque tem muito nome hoje de oração, muito nome. Então, os pedidos de orações nós não vamos conseguir, por isso que eu falei. Depois a gente tenta colocar, depois a gente coloca na lista e não dá para responder hoje, porque nós vamos estar em 3 e nós não vamos conseguir fazer. Só não esqueça que fiquem, né, com a gente, porque você vibrando positivamente com a gente, colocando a sua água aí na hora da oração, você vai elevar teu pensamento a quem você pediu. Com certeza vai ser visitado, tá? Porque não é só colocar o caderno de oração, o nome aqui eu escrever com toda boa intenção e a gente vibrar junto. É fazer a sua parte também, fazendo oração. Né? Exatamente. De repente a pessoa está internada, não pode, mas ela vai receber, assim, a gente fala receptor porque às vezes a pessoa pede oração e a gente está aqui estudando, a pessoa está assistindo novela, não tem aí é difícil, né? A espiritualidade... Guarda-chuva aberto, né? Tá ligado. Tá guarda-chuva aberto, então fica difícil. Então, para quem tá pedindo oração, várias, para filha, para filho, para família, para doença, para tudo, fica até no final com a gente, na hora da oração, que a Alice sempre faz, mentalize essa pessoa, mas colocarei no caderno sim, tá? Joia, então os avisos para quem está chegando a primeira vez, e aí quem tem essa dúvida de como fazer as perguntas que não sejam do estudo, entra na página, curte e segue, e ele abre para vocês a possibilidade de vocês entrarem no inbox, e por lá a gente responde depois. Todo mundo aqui, ó, Alice, te dando boas-vindas, o Acácio falou que é um prazer em vê-la bem. Obrigada, Cássia. Muita gente. Obrigada a todos. Que você sumiu do grupo, não respondia, todo mundo ficou preocupado, né? A Alice não levou o carregador do celular, gente. É isso. Não, eu larguei no hospital, porque enquanto eu estava no hospital, eu estava respondendo, compartilhando, eu estava mais ativa do que quando eu estou em casa. Porque tá parada, você fica né? ali parada, o celular o tempo todo. Você não precisava nem pedir, eu já estava assim, compartilhar. Mas não respondia. Até ganhei um selo essa semana. Mas aí, quando eu saí ontem do hospital, eu saí e deixei o carregador lá. E o celular já morrendo. Só fui buscar agora à tarde, depois do almoço. Eu coloquei no grupo, a Madalena colocou no grupo logo em seguida, depois a Madalena me ligou. Falou assim, nossa, eu tô com pensamento na Alice. Falei, não, eu tô tentando falar com ela, fica tranquila. Bom, enfim, vamos lá. Bom, beleza, gente. Então é isso aí. Bom, palestra de ontem, o Acácio comentou, só Acácio que estava, Dani, Madalena, quem mais estava? Shirley estava, Gervásio eu não vi ontem, mas deve ter assistido depois. Gervásio falou que ele estava com um obsessor, e que não deu para ele ficar aqui ontem, então ele foi resolver. Um desencarnado estava me obsediando ontem, estava trabalhando em outro plano. Então, quem assistiu a palestra e quiser comentar, nós podemos... Michele já foi colocado também, só para a gente já iniciar o estudo, que são 6 questões. Hoje não deve ser tão prolongado. Na verdade, se fosse a semana passada, nós teríamos aproveitado a palestra do André, que já tinha preparado tudo, estava prontinho o estudo, não precisava nem fazer nada, porque o André tinha... Olha, Adenir Santos, obrigada. Sigo vocês, mas é minha primeira vez aqui. Muito obrigada, então. Obrigada mesmo. Tá, alguém mais da Ana, palestra? Eu tô vendo. Não, daí não tem ninguém. Já dei uma olhadinha geral, só o Acácio que comentou. Eu acho que ontem foi bem esclarecedor, mas caímos no tal do homem de bem, né? Ninguém ticou nada no homem de bem ainda.
E aí ficou bastante em cima do perdão, né? Do perdão. Tá longe desse homem de bem, né? Então nós fizemos uma aposta ontem, Alice, que você não estava, você estava doente ontem, você não conseguiu. Nós fizemos uma aposta que de todos os itens do Homem de Bem, se alguém conseguisse ticar 5, ganhava os 5 livros. Os 5 livros? Sim. Nossa. Isso nós não chegamos no final. Não deu, ninguém rolou, ninguém conseguiu. Eu acho que não rola comigo também. Então, eu eu fiz a conta, o meu não deu meio. Na verdade deu meio, porque aí tem algumas colocações que até metade dava. Podia ter um assim, vírgula, se eu conseguir, né? Vírgula, se eu conseguir. Então, Ou então assim, estou tentando, aí eu ia ticar um. Se eu estou tentando, eu estou tentando, juro. Eu também, mas não consegui ticar, não ganhei os livros. Não está rolando ainda não. Márcia Dionísio Silva, também estava. Quando a gente pensa que está perfeito, aí você vê de repente que uma situação te mostra que não está tão não. Não está ainda não. Mas ontem foi interessante, foi bacana. É um capítulo que eu gosto muito, né? Um capítulo extremamente difícil de lidar, tanto que nós conseguimos falar 2 itens, não acabamos o segundo, né? Nós fizemos só, o Paulo fez as características da perfeição e o Rodrigo ia fazer o Homem de Bem, o pai dele também estava internado. Aliás, essa semana haja oração para todo mundo aí, mas graças a Deus teve alta, já tá em casa, mas não conseguiu fazer, então nós fizemos meio que de última hora uma parte do Homem de Bem, mas acabou caindo, e ainda bem, é isso que eu falo, ainda bem que no fim acabou caindo na parte do perdão, acabou servindo para muita gente depois comentou que serviu, né? que... Nunca demais falar de oração. Tem uma criança que está internada, está num estado, está entubada, responde só com máquina. E ela chama Valentina. E a mãe também está internada, com suspeito de pneumonia, esperando uma vaga no hospital estadual. A mãe é Letícia e ela chama Valentina. Vou colocar aqui. Valentina Filho. Valentina, qual que é o sobrenome? Mas eu já coloco doente, internada. As 2 internadas, né? Uma numa situação pior que a outra. Misericórdia divina. Jurema falou, Jurema, eu também, aí você já resumiu tudo de uma vez só. Ela falou, eu entendi que temos que nos esforçar para sermos perfeitos. Então já matou a palestra inteira, resolveu em 3 palavras, Jurema, exatamente isso. Isso aí que gente, então nós vamos começar, para quem está acompanhando, que não pegou o copo, né? Então nós vamos entrar, parte segunda, nós terminamos o capítulo 10 na semana passada, né? Que nós falamos em ocupações e missões dos espíritos, nós falamos por quase 5 semanas, 6 semanas, né? E terminamos a semana passada e nós vamos iniciar então o capítulo 11 da pergunta 585, vamos tentar chegar a 591. E o tema, os minerais e as plantas. E eu brinquei que se tivesse sido a semana passada, como era o programado, que a gente deixou as 3 questões sobre paternidade para fazer a semana passada, nós praticamente não precisaríamos quase que usar o estudo nosso, né? Nós poderíamos pegar um bom resumo da palestra do André, né? Na terça-feira retrasada, na terça-feira passada, né? Não ontem, na outra, que nos ajudaria muito. Então, inclusive, quem depois quiser ver lá no YouTube, a palestra do André Malvese na semana passada vai ajudar bastante a gente no que nós vamos tratar hoje aqui no estudo. E só mais um recado, tem um amigo nosso que já está nos seguindo há bom tempo, e eu acho que nós já até comentamos dele aqui, e ele tem um problema, que ele tem uma mediunidade, ele tem uma mediunidade, só que ele tem uma dificuldade, aí o problema é que a família e a esposa são de outra religião e não aceitam de forma alguma a possibilidade e tal, e ele ficou assim, já faz quase 2 meses, eu acho, né, Vitor, que ele tem nos acompanhado nos estudos, nas palestras, nos textos e tal, e aparentemente a mediunidade tem sido mais controlada, mais acessível, está conseguindo controlar, porque passou por situações desagradáveis, né, de manifestação em qualquer lugar, em qualquer situação.
E ele tem mandado algumas mensagens que ele diz que seriam intuídas, que ele realmente não lembra, e está nos agradecendo e está se colocando à disposição, que está muito feliz que ele está conseguindo trabalhar de alguma forma, mesmo não sendo no centro espírita diretamente, com isso daqui. Na verdade, nós é que agradecemos, Vitor, e nos colocamos à disposição. Sempre o ideal, aquilo que eu já falei para você, seria essa possibilidade de você procurar o centro, trabalhar realmente fazer um estudo sobre essa mediunidade, conseguir equilibrar e controlar e trabalhar essa mediunidade da melhor forma. Mas, como não está dando, muito obrigado e nós estamos à disposição. Tá bom? É Vitor Kozer. E ele já faz uns 2 meses que ele está com a gente em todos os estudos e palestras e sempre diz que está estudando com os textos. Aliás, para quem não leu, leia o texto do Paulo hoje. Outra cacetada. Outra burdoada para a gente ver se acorda. E eu não vi ainda o do Wellington e do Marcelo, mas o do Paulo hoje realmente tá muito especial. Tá bom? Então vamos lá? Os minerais e as plantas, 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou ainda em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Não, é uma afirmação, desculpa. Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é a preferível? Vamos só já falar, né? Os 3 reinos é o que a gente aprendeu lá na biologia, né? Mineral, vegetal e animal. É nisso que ele está tratando. Exato. Aí, tá? E aí depois ele faz aquela afirmação, né? Exato. Aí as 2 classes, né? Que ele ainda pergunta e aí ele faz uma afirmação. Algumas teorias fazem da parte humana um 4º reino, né? Que seria o reino hominal. Então, e qual dessas divisões é preferível aos olhos dos espíritos, né? A resposta deles é: todas são boas. Isso depende do ponto de vista. Encarados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidente 4 graus, ou seja, 4 reinos. Sim. Vamos fazer o comentário? Comentário. Depois a gente discute. Tá. Comentário de Kardec. Esses 4 graus têm com efeito caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm ainda uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem tem tudo o que existe nas plantas e nos animais. Domina todas as outras classes por uma inteligência especial e ilimitada, tem uma aspas, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extras materiais e o conhecimento de Deus. O asterístico aqui da ilimitada... ele fala, mas na verdade ele fala só que esse ilimitada, só para a gente não entender, que ele na verdade ele está falando que ela não é para sempre. Na verdade, o que ele quer falar é que é do limite temporal, né? Só para a gente não entender que isso ficaria estático. Comparado aos demais reinos, ela é ilimitada. Isso. Então é só nesse sentido que ele põe essa asterisco, porque já existiu a crítica, mas então não muda, né? Então é só nesse sentido que ele faz esse adendo. Mas é da tradução, não é nada... A tradução é o ilimitado e ele só justifica que o ilimitado... Que o limitado ela pode ser progressiva, isso, né? Que não é para sempre, que não é infinita, que na verdade. Eu vou progredir, aumentando a minha capacidade, né? Minha inteligência. Só nisso que eles se preocupam, só para ninguém bater e falar assim, não, mas então é infinitamente assim, né? Então, mas nada de que mude. Porque tem outros seres humanos que não conseguem demonstrar a sua inteligência, embora exista a inteligência na alma, né? Ele não consegue demonstrar. Eu acho que seria para esse. Eu acho, aqui, Alexandre, não sei se você concorda, acho que ficou assim bem claro, né? Sobre a matéria inerte, que ele tem uma força mecânica. As pedras rolam, né? Aí tem essa questão da física.
E as plantas, elas já têm uma vitalidade, até o limite em que a gente percebe que tem planta que se você tocar, elas fecham, né? Elas são sensíveis ao toque. Elas vão para o lado da claridade, procura o sol, pro lado da né? umidade, Procura o assim sol, por diante. né? Então, assim, ela já tem uma certa sensibilidade. Aí alguns dizem assim que é sensível ao olho gordo, né? Que a planta morre. E eu, sinceramente, eu já vi acontecer. É a vibração isso, né? Da vibração, Na verdade, da energia que a pessoa depositou. É a vibração dela. É a vibração dela que Mas afetou a sensibilidade da planta. É isso que eu digo. Ela é sensível a esse ponto, Mas de perceber energias mal. à volta dela. Então, pessoas que tem chamadas pessoas de dedo verde, é a pessoa que ela trata com amor, com carinho a planta e então ela... Mas isso é o que ele... Depois, na 589, ele vai falar bem disso, principalmente nessa... Ele questiona, inclusive, das carnívoras, né? Né? Então, mas por que você toca e ela fecha, né? Ele vai questionar isso. Mas assim, a gente precisa entender que é exatamente o que vocês duas falaram. Quer dizer, mas então a planta pensa, ela sente? Não. Na verdade, quem está transmitindo essa energia, e vocês duas falaram a mesma coisa, sou eu, né? A minha energia, a energia do dedo verde ou do dedo podre, é a minha energia. Quer dizer, eu é que estou passando algo de que vai fazer bem ou mal em relação à energia. Como tudo, a gente já discutiu isso inúmeras vezes, que é energia. Então, só para a gente não entender. E assim, como muita gente fala e muita gente afirma, né? Mas eu converso com as plantas e elas respondem. Né? Quer dizer, é a sensibilidade. É a sensibilidade e na verdade, você está emanando bons fluidos. Você está emanando uma energia boa, né? Então, ela não tem o raciocínio, ela não consegue pensar que você ligar o bozinha, porque se o cachorro for morder, ela não tem o menor sentido, ela não vai se esconder. Ela sente se é bom ou se a vibração, né? Acho que às vezes a pessoa, nós estamos passando. Ou ruim, ela só absorve. Eu acho que a pessoa não é nem uma vibração ruim, às vezes ela gosta tanto daquilo, não, que a dela às vezes não vai, e ela olha com tanto que eu queria, o querer, né? Então, mas é isso que nós precisamos entender. Então, não é que a planta sinta o que nós estamos desejando. O que nós estamos transmitindo de energia é o que vai chegar até ela. Né? A planta não vai saber se Alice gosta da planta e eu não gosto da planta. Tanto que às vezes você não quer o mal da planta, como exemplo seu, e eu simplesmente não consigo fazer. Né? Ela não pensa. Nós precisamos entender que a discussão ela não tem raciocínio. Né? Sim, mas ela não tem raciocínio, mas sente, né? A energia positiva ou negativa chega até ela e ela sente e reage a essa energia. Sim. É essa aí, ela tem uma reação automática, quase que mecânica, né? Aí a gente diria assim que o mineral avança até que chega às plantas, né? Aí as plantas ela tem o que o mineral tem e mais essa possibilidade de essa, né, sentir. Né? Então, ela a Lourdes, tem essa vitalidade. A Lourdes tem o dedo verde que você disse, porque ela falou que ela ama flores, tudo que ela planta pega e as orquídeas delas estão florindo. Sempre com flores, né, Lourdes? Né? Delícia. Ótimo. E os animais, eles já vão... É um avanço, né? A gente percebe que na categoria vai avançando. Os animais, ele tem aí um princípio inteligente, né? Por isso que eu falei que se a gente tivesse sido na quarta-feira depois do André... Estava tudo explicado. Estava praticamente a palestra, o estudo pronto, né? Professor Paulo Fernandes, muito bem-vindo, muita honra. Você com a Paulo, gente. nós já falamos do seu texto hoje, que hoje caprichou. Hoje realmente todas as semanas estão muito boas, mas as pancadas estão aumentando, na verdade. Grande colaborador da nossa página, com textos e também com estudo online no sábado, né? Na página. O quê? O estudo do Paulo é sábado. Paulo é sábado à tarde. Sábado à tarde e os textos dele são fantásticos, viu? Vamos lá? Vamos, 586, então. As plantas têm consciência de sua existência? Já é um detalhamento da anterior. Não, elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. Né? Ela tem uma reação mecânica mesmo. 587. As plantas têm sensações. Sofrem quando mutiladas? A resposta do Espírito as plantas são fisicamente afetadas por ações sobre a matéria, mas não tem percepções, por conseguinte, não tem a sensação de dor. Por isso, nós voltamos... volta lá na 585, que a gente já conversou um pouco bastante, né? Na verdade, no comentário de Kardec. Então, ela não tem essa sensação. Então,
Nós temos lá essa semana da história da Amazônia, não sei o que, apareceu uma foto de uma árvore sendo cortada e a árvore estava chorando. Não chora. Sinto informar-lhes de que não chora. Nós é que choramos. Né? Então, na verdade, mas é nesse sentido. E sempre nós temos, eu acho que sempre trazer para a realidade exatamente do que nós conversamos lá na 585. Essa sensibilidade são energias. Se nós temos certeza absoluta de que tudo é energia, tudo é vibracional, então fatalmente essa energia vai chegar à planta, ao animal e assim por diante, né? E por isso que eu falei, nisso o André foi muito feliz quando ele tentou aproximar o animal já do hominal, né? Né? Mas aí mais pra frente a gente vai falar assim, nós vamos pular a etapa, nós vamos cortar caminho. E depois ele deu um corte lá, né? 588. A força que atrai as plantas, uma para as outras, é independente da sua vontade? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. Igual o girassol, né? Igual o o girassol que se vira quando um para o não tem outro. luz solar, ele vira um para o outro para iluminar o outro. Mas não é uma coisa que eles pensam, exatamente. É uma reação mecânica. É da planta. Buscar a luz, da planta. Então, mas vocês duas tinham comentado logo na primeira de novo, né? Na primeira que vocês estavam falando, a gente comentou exatamente, vocês duas falaram exatamente disso, quer dizer, por que a planta você coloca ali naquele canto e de repente o galho dela pende para um lado, né? Se ela estava retinha, né? E não tem peso, quer dizer, ela poderia pender para qualquer um dos lados e ela pende ou para onde tem luz ou para onde tem umidade, depende do que aquele tipo de planta necessita, né? Então é nesse sentido, e aí aqui em 88 ele fala exatamente nisso, né? Mas a gente pode, Deus é tão bom que a gente pode aprender até com a planta. Se o girassol, que não tem pensamento, que ele tem vida, mas não tem o pensamento, ele vira um para o outro, para acabar... Para oferecer. Um para o outro. A gente podia muito bem virar um girassol, né? Na verdade, você vê lá 585, diz que o homem condensa todas as outras qualidades, né? Então, na verdade, está lá dentro do homem. Agora, já passamos, ele não colocou para fora, né? Ele deixou lá adormecido, mas está dentro dele. Olha, muita gente falando, e a gente tinha certeza que assim, de que, olha, eu tenho meu quintal e eu me sinto muito bem, eu adoro. Gente, nós estamos falando de ser vivo, né? Nós estamos falando que ela não raciocina, mas é um ser vivo, né? A preocupação com isso, ela tem que ser latente e o tempo todo, né? Aqui, ó, elas me fazem bem. E o ato de você se sentir bem, de você gostar do jardim de uma planta, é um ato de louvor a Deus também, né? De louvar o que Ele fez. Isso de cuidar, né? Por isso que eu falei, tem muita gente colocando que, olha, eu tenho um jardim, eu adoro, a outra o louvar a Deus também é esse, né? Da beleza que tem na natureza, da beleza das coisas que Ele fez. Isso é um ato de louvar, quando você olha uma planta, olha uma flor e se sente bem e transmite energia, né? Eu li essa semana um livro que é assim, quando a gente cuida dos seres menores da cadeia, nós estamos fazendo o mesmo papel dos espíritos superiores que cuidam da gente enquanto seres inferiores. Né? Então é cuidar do animal, cuidar da planta, e cuidar que uma vez de tudo que está à nossa volta. Na evangelização espírita, uma criança me perguntou o que era louvar. Você fala, vamos louvar, né? Louvar, porque louvar é uma coisa, depois tem que agradecer. Falei, é você dar importância para o belo, né? Para o que Deus fez, né? Pelo ato, o sol, o ar, os mares, os rios, né? Isso é um louvor a Deus, né? Da beleza e a gratidão que a gente tem por toda essa beleza, né? Então... Sim, falei. A Madalena falou que minha arruda morreu com uma visita na minha casa. Morre mesmo. E aí a Shirley também falou que aconteceu a mesma coisa com ela. Por isso que eu disse que eu sei. É energia, mas é a energia da outra pessoa, que de repente não era nem para a planta, né? Ela só absorveu aquilo que estava Então, isso é muito importante. Estava à sua volta e ela absorveu a energia negativa, que podia ser da própria pessoa que estava doente, que tinha algum problema, não porque ela estava com inveja. E nem foi com maldade, acho que a Ana falou também, nem foi com o intuito de maldade na planta. É nesse sentido que eu estou falando, que a planta, ela sente uma energia, ela absorve, né? Se for ruim, ela pode acontecer como a arruda murcha.
Se ela Mas for você está sentir dizendo que é uma assim, energia- que não, às vezes não é porque a pessoa queria a planta ou nada, às vezes é porque Não, a às pessoa vezes absorveu a pode ser que energia- a energia ambiente. é do ambiente ou a energia da pessoa que foi visitar. Ela não estava bem, né? Ela estava precisando de alguma coisa e a Arruda E Doou. como? ela E- se absorveu, e né? isso A é energia importante. negativa que não. É. Exatamente, não dá pra- mas por isso. Lembra das benzedeiras que pegavam um galinho? É. Ai, não tem. Certo? Mas aí por isso, né? Vamos. Agora, essa 589, ela vai falar daquilo que a Agora gente tinha vai- comentado, né? Mas vamos lá. Vamos. 589. Certas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade, como a última, a dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o sugo, e a qual ela parece haver preparado uma armadilha para matar. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, têm uma vontade e formam a classe intermediária entre a natureza vegetal e animal? Constituem uma transição de uma para a outra? Agora a resposta dos espíritos, né? Tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento. Nada mais possuem que um instinto natural e cego. Ó, Comentário? Não, então, vamos. O comentário eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso daqui, né? É que assim, essa é uma dúvida que muita gente tem, embora pareça que a gente já discutiu o assunto, que é o da carnívora, né? E tanto que ele faz uma pergunta enorme, né? Ele faz uma pergunta enorme justamente nesse sentido, quer dizer, ele está falando exatamente disso. Para quem olha, então ela pensa para fazer aquilo, né? Ela arma o esquema para pegar a mosca. É isso que ele está falando, porque todo mundo imagina isso. Como é que ela reage a esse tipo de coisa? Por isso que o questionamento dele não é parece, isso que eu falo, parece um questionamento tão simples, porque a gente acaba aprofundando nas outras questões, né? E não é, e é uma dúvida comum. Porque, eu quando era moleque tinha, né? Falei, como é que ela pega o bicho? Né? A gente criava só para pegar a mosca, olha a sacanagem. Só tinha o negócio só para ver ela comer a mosca. Mas é a mesma coisa. Então ele faz essa pergunta exatamente nisso, né? E eles respondem, na verdade, de novo a mesma coisa que eles estão respondendo as 3 anteriores, né? Elas não pensam, elas não raciocinam, elas não montam esquema para fazer nada. Quem monta esquema somos nós. Aquela picadinha, né? Tudo é transição. Tudo Nossa, é mas nós transição. vamos Que depois acabar você assim? vai ouvir. Esse estudo? Falta ler o comentário de Kardec. Não, tô falando, demora tanto. Eu tô assustada, né? Não, é que porque hoje é o assunto, as perguntas, elas são só um detalhamento da primeira, né? Então não tem tanto. Vamos ler o comentário de Kardec aqui, a gente pode falar mais. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. O piloro se fecha ao contato de certos corpos para negar-lhes passagem. O mesmo deve acontecer com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade. Na verdade, é automático, né? Ela é sensitiva, ela sente fecha. A presença de um mosquito. Quer dizer, encostou, ela fecha. E aí ela fecha, né? E ela se vira para onde ela sentiu, né? Porque a impressão que dá é que ela pensou para fazer a coisa. Ela se vira para onde ela sentiu e aí fecha a boca, porque ela sabe que já está ali, né? Ou que pelo menos está próximo da boca, porque às vezes acontece do mosquito escapar. Muitas vezes, eu ficava esperando, mas eles escapavam, eles eram mais espertos que a minha planta. Porque os mosquitos, né? Você Dão uma vazada. Só para ver ele pegar, mas muito pouco você conseguia pegar. Agora, às vezes eu até pegava o mosquito e jogava perto. Eu acho que você ficava com o mosquito ali, não deixava ele pelo voar, copo né? assim, não eu adianta. sei que para frente, acho que os espíritos vão falar mais, mas ele fala aqui, e eu acho importante dizer, que ele explica para Kardec, né, na resposta, que tudo é transição na natureza. Então nós vamos ter um ponto em que você não sabe se é o animal ou se é vegetal. Assim como temos um ponto em que a gente não sabe se é, né, vegetal ou se é animal.
O que é mineral para vegetal. O que é mineral para vegetal. Então, para todos esses, a gente tem uma transição. Nessa transição, né, a gente fica meio perdido qual reino será, né? Mas existe um reino, né? É só qual a característica maior daquela criatura, né? Digamos assim, para os animais. Então, que nem a Leila falou aqui, tem a dormideira que se fecha com toque. Exatamente. Né? Toca nela, mas adorava fazer isso também. Sensibilizadamente. Só para ver a coitadinha. A Sandra, sempre a gente está fazendo uma pergunta, como nós estamos hoje com tempo, hoje finalmente nós vamos ter tempo. Há uma árvore onde eu trabalho que toda vez que chego perto dela, parece que ela irradia uma energia tão boa que me sinto bem. Sinto que consigo me conectar a ela, como se uma energia espiritual em torno dela. É possível? Possível. Né? Porque ela também está aberta a essa energia. Isso. Todos os animais e todas as plantas, elas exalam energia. Né? E aí, se você disse, eu me conecto com ela. Então, você se conecta com ela e absorve a energia que ela tem também. A mesma árvore, por exemplo, pode passar 15 pessoas que não vai sentir o que você está sentindo. Você que está... você se conectou, é aquela coisa da sintonia lá de novo, né? Da sintonia, que vocês começaram a falar, acho que a Ana foi falar em relação aos pedidos de orações e vibrações. É tudo que a gente fala a semana toda, todas as semanas sempre acabam sempre voltando muito próximo disso. E a história de sintonia, de energia, de vibração, quer dizer, tudo isso está conectado. E se nós somos partes do todo, né? E aí a preocupação que a gente realmente acaba não tendo, porque se nós pensarmos, e aí que a doutrina espírita é fantástica até nisso, né? Se nós pensarmos que nós somos feitos à parte, ou prontos e acabados, realmente nós estamos acima dos outros reinos. Né? Quando nós olhamos para o sentido de evolução de uma forma geral, de que todos fazem parte da criação de uma forma igual, eu enxergo completamente diferente. Né? Aí eu vejo duas coisas, né? Eu vejo que na escala moral, eu volto lá nas palavras dos Espíritos, na escala moral, nós estamos acima deles. Sim, na escala porque moral, nós sim. Nós já evoluímos. Agregamos tudo que eles têm, mais alguma coisa. Mas nós evoluímos. Se você pensar no ser pronto e acabado como as outras religiões, eu não tive essa evolução. Exatamente. Eu não passei por essas etapas. Reinos, não passei pelos reinos. É nesse sentido que eu falo. Quer dizer, se você acreditar que o ser humano foi criado da costela de Adão, pronto e acabado, nós somos feitos à parte da criação, eu não passei por essas etapas. Pois é. Eu não passei por nenhum desses. Então, eu sou acima. E aí não tem questão moral. Quer dizer, essa evolução moral eu adquiri. Né? Aliás, eu venho adquirindo. Um constante, né? Um constante. Agora, se eu fosse feito pronto e acabado como ser humano, eu não passei por essa necessidade de evolução. Né? Eu acho que voltando à percepção que ela falou da árvore, eu acho que quanto mais a gente presta atenção, mais a gente tenta evoluir, mais a gente fica perceptível, mais fácil de perceber as belezas que tem ao nosso redor, né? Aí já começa você a ter uma conscientização moral também, como não jogar lixo e vai e tudo mais, né? Você se conscientiza com o planeta também. E aí você tem uma ligação maior com as plantas, com os animais, né? A grande verdade é que a gente está ligado o tempo todo. O problema é se a gente sintoniza com essa ligação ou não sintonizamos. Né? Todos os reinos, eles têm as suas energias. E eu posso absorver as energias dos reinos. Né? Entendeu? E aí depende de quem absorver essa energia. É minha. Então, eu que tenho essa possibilidade de absorver ou não. Então a gente vê que tem religiões que absorvem energia de Ra, que é Deus, o Sol, né? Então, outros que usam os cristais para tirar as energias. Mas nós podemos, na verdade, absorver energia de todos esses três reinos. Na verdade, a gente absorve, né? A gente não está... Ou absorve ou transmite, né? Essa coisa. Essa troca o tempo todo. Essa troca o tempo todo. Porque todo lugar diz, né? Que o sol que ilumina a gente, ilumina o pior verme que está embaixo da terra. Com certeza. Né? O sol, independe da minha vontade de louvá-lo, adorá-lo, gostá-lo, ele tem energia. Basta a gente aproveitar. Né? E a gente vê que nos livros de André Luiz, né, os espíritos preferem descer próximo ao mar, né, porque a energia, né, é mais salutar, e todos nós, quando vamos e tomamos um banho de mar,
não podemos dizer que não voltamos melhores. Que não é diferente, né? Que não é diferente de quando chegou. É que nem a avó. Sinto a presença de Deus quando estou em silêncio debaixo da minha árvore. Ele está em todas as coisas, em todos os lugares. E aí quando a gente tem um toque mais delicado, olha para uma planta e fala, nossa, está precisando de água, e de repente eu viro as costas e vou embora, não ligo, eu acho que está faltando ainda um pouquinho mais a gente evoluir e falar, não, volta lá, né? Põe água na planta, que ela não pode levantar e pôr água sozinha, né? Enfim. É isso mesmo. Vamos lá? 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir do que lhes pode prejudicar? Há, se o quiserdes, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando, nas reações químicas, vede dois corpos se unirem, é que eles se afinam, quer dizer que há afinidade entre eles, mas não chamais a isso de instinto. Na verdade, ele faz a pergunta e eles tentam. Na verdade, ele fez a pergunta de propósito, provavelmente, né? Para jogar justamente com o instinto animal, provavelmente, né? Ou para tentar trazer para essa realidade que a gente já discutiu, né? Lembra que nós discutimos lá atrás em relação a instinto, se era instinto, se é raciocinado, se não é. Então, na verdade, ele transforma para isso. Exato. Né? E aí a resposta, de novo, né? Extremamente interessante, né? Se você quiser entender isso como... Mas vamos deixar claro, uma espécie, né? Né? Uma então, espécie, não é o instinto que você quis me perguntar. Né? Não é o instinto que você está pensando. Uma espécie de instinto. Né? Não é aquele instinto que a gente já tinha discutido. Lembra que a gente discutiu sobre instinto, sobre se era instintivo, se era raciocinado? Então, na verdade, ele fez essa pergunta e os espíritos respondem nesse sentido. Não é o que você normalmente chama de instinto, né? Não é o que você está pensando, né? Não é um instinto de proteção, por exemplo, que a gente já tinha conversado lá atrás, né? Só um pouquinho. Adriana Alves, como eu participo, se precisar procurar você no Face, que foi um acaso encontrar vocês agora. Quero seguir. Tem como pôr o link? É Centro Espírita Adriana, Amigos do Bem. Adriana, você vai entrar no Face, entra como Centro Espírita Amigos do Bem, você vai ver o nosso logo lá. Mas se não, alguém vai colocar para você, eu vou pedir para Madalena, alguém que está com a gente, a Chile, a Cássio, o Gervásio, a Sandra, o pessoal que sempre está com a gente, a Dani, que estava até agora, deve estar dormindo já. Não, coitada da Dani, tá dodóia. Não, ela estava aqui, está ao vivo agora. Então, mas ela então aí alguém vai colocar, Adriana, mas é super simples. Se você entrar de novo, a hora que acabar a transmissão, na própria transmissão que você comentou agora, é só você clicar no logo em cima, no nome, no perfil, né? E aí é só você curtir e seguir. E aí a única coisa, eu vou repetir isso sempre, porque a opção que eu comentei, acho que algumas semanas atrás, do aviso de quando começam as nossas transmissões, ele não é automático, você tem que ativar, tá? Então tem que curtir e seguir, aí ele dá a opção de você pedir para ativar sempre que tiver a transmissão. Mas é Centro Espírita Amigos do Bem, e aí você vai ver lá, tem um logozinho que está em amarelo por conta do setembro, mas você vai ver lá o logo. Mas alguém vai colocar para você aí já o link. Tem o atendimento fraterno. Então, aí pede para alguém colocar aí. Por favor, coloca. Tem no YouTube também. Se quiser deixar mensagem, se precisar, também pode deixar no particular no Facebook. A Madalena colocou aqui, @ Centro Espírita Amigos do Bem. Mas é só procurar Centro Espírita Amigos do Bem, mas o mais fácil, eu acho, caso você não encontre, a hora que acabar a transmissão, entra na própria transmissão, no perfil, você vai clicar e vai abrir a nossa página. Então, fora as transmissões, tem os textos, tem os artigos, tem a frase de manhã e à noite, tem bastante coisa bacana lá. Tem os vídeos, que depois nós vamos falar de novo, e o Acácio se entregou aqui. No caso, nós falamos de banho de mar, você falou que faz muito bem. Medo. Falou, a única coisa que ele tem medo de mar, tem medo de água. Agora o Gervásio já falou que se for para ir lá nadar, só entra na beiradinha d'água. O Gervásio já falou que se for para Fernando de Noronha tá tudo certo. Tô dentro também, Gervásio. Ninguém tem medo. Tá. Eu não tenho nem Fernando de Noronha. Eu e o Alexandre é um perigo no mar, nós dois. Nós somos no final do ano, só porque a gente tá com o tempo, tá batendo papo, né?
Nós dois vamos indo. Aí ele é um pouquinho mais alto que ele para e eu vou indo. Ele fala assim, eu falei assim, não tô achando mesmo mais aquilo. Eu vou. Ai, que delícia. E mas realmente, a gente volta energizado. Mas eu lembro sempre de uma frase que eu ouvia desde criança. Respeita. Água bateu no umbigo, sinal de perigo no mar. Então, não deixe pra cima do umbigo. Não dá. Sinto muito esse problema, pra quem gosta de... Então tem que ser pra mim. Pra quem tem medo. Água bateu no nariz, vamos levar a Cássia, nós vamos fazer um encontro de fim de ano num rio, lá na chácara da Alice. Eu não vou levar você no Tietê. Não, eu não vou levar ele no Tietê, já que ele tem medo de água. No mar. Nossa, naquele meio. Foi lá no meio. Judiação, ele vai ficar atolado. E deixa ele lá, não, põe ele na boia e deixa lá. Vai ficar atolado. Se ele for no começo, ele na frente da minha casa, ele vai atolar. O rio tá 300 metros. A Cássia, você viu que tá todo mundo querendo seu bem aqui. Então, olha, eu acho que... praia só até a canela. Não, então... Tem piscina. Esses aí que acham que praia só até a canela... que também ajuda. Alice, que é praia até o umbigo, tem que ir com a gente, comigo com o Alexandre, porque a gente não tem juízo, não. Não, aí eu vou ficar sofrendo ver vocês dois. Acabou. A gente sofre não. Então vamos lá? Eu sofro. Mais uma aqui, tem muito medo de mar. Gente, eu e o Alexandre... Eu amo o mar, eu tenho medo de me afogar. Não, então, mas a Márcia também, A Márcia falou, eu tenho medo de mar, mas amo. Gente, eu vou dar uma sugestão. Como eu e o Alexandre não temos medo de mar e a gente tem um problema que é financeiro, se vocês quiserem nos contratar para tirar o medo de mar de vocês, nós vamos fazer uma excursão e a gente fica com um por um levando na água. Eu acho que a gente perde o medo de uma vez, né? Porque eles vão lá até onde ele dá o pé dela, imagina. Cuidar de mim, ai, tá doido. Mas assim, eu fico bem meio do caminho. Pode ir, Ana, vai que mais. Gente, vocês desculpa estar dando risada, mas tá muito bom hoje, Cássia. Nem de avião. Quando ele sobrevoa o mar, eu já me preocupo, vai que essa coisa cai. Cássia, se cair, se afogado, você não vai morrer. Você não tem medo, não. Fica tranquilo que o afogado é a última preocupação. Já Elvis, né? Olha o tanto de gente que tem medo de praia, gente. Tem um monte que não tem medo, mas respeita. A gente tem medo e respeito. A gente não tem medo, mas tem respeito. Só que o nosso respeito vai lá profundo. O respeito deles é profundo. É profundo. É assim, a gente passa a onda, aí depois que você passou a onda, tranquilo. Já tá aqui a água, Não alcança o pé, daí... Não. Ai, que dó, gente. Alguém falou que convida. Praia. Eu tô dentro. Praia Grande de São Paulo. É perto, você não facilita nada. Se você ganhar o livro, que eu acho que você tá participando, se eu não me engano, que eu escrevi os nomes, a gente vai aí entregar. Não sei, vocês eu escutei alguma coisa arrastar. Ou é cadeira. Não, eu acho que ou é os cachorros ali. 591. Vamos lá fazer 591, depois a gente tem um tempinho para falar das... Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de natureza mais perfeita? Tudo é mais perfeito. Só falta ele pôr assim, lógico. Mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens são sempre homens. Aí vocês viram aqui que o reino está distinto, né? Então, mas essa pergunta parece uma... exatamente, Alice. A gente fala Parece uma pergunta tão simples, né? E ela não é. Porque nós vimos isso em vários questionamentos, inclusive diante da doutrina, né? Mas tem planta, então, em outra realidade, no plano superior? É isso que ele está perguntando. No mundo superior tem planta? Né? E aí a resposta é por isso que você falou, e assim, parece uma pergunta boba e uma resposta simples. E não é, porque... E aí eu acho que a resposta ela é dada no sentido de deixar realmente claro de que existe a distinção, continua existindo a distinção. Né? E se a gente trouxer para a realidade que você falou agora há pouquinho, para trás também, né? Com certeza. Né? Por que antes, então, teria essa distinção e depois não? Né? Então, assim, eu acho que a pergunta ela parece até uma simples, né? Mas claro que mas assim, eu acho que a resposta deles é no sentido de deixar muito claro para a gente que continua existindo a distinção de um para o outro, né? Cada um está no seu lugar ainda. Cada um no seu reino. Né? Cada um com a sua tarefa. Né? Porque em tudo na natureza
existe uma tarefa, alguma coisa em que há de se fazer. E aí tudo se encadeia, né? Mas não deixa de haver uma divisão de reinos, assim como das tarefas. E aproveitando que você tinha falado agora há pouquinho, que a gente também tinha falado há umas 2, 3 semanas, e você falou em relação a essa situação, né, do hominal se preocupar com o vegetal e com o mineral, como a gente está cuidando de alguém do espírito superior olhando para a gente. E volta que a gente comentou, acho que há 3 semanas, né? Você fez um link de uma coisa que a gente tinha falado um tempo atrás. Justamente no sentido de que, então, nós temos que sempre estar ligado nisso, de que nós também temos responsabilidade pelo irmão que está vindo, né? Exatamente. Como a gente pede para o superior, né? O tempo todo a gente está pedindo para o anjo guardião, para não sei o que e tal, e a gente esquece, na maioria das vezes, né? Que nós temos os que nós estamos trazendo, né? Os que nós estamos mostrando. Para eles, nós somos os anjos superiores. Nós é que estamos na frente deles. Exatamente. Então, na verdade, esse link voltou, o que você falou em relação aos outros reinos, para o nosso é a mesma visão, né? Que a gente já tinha conversado há umas 2, 3 semanas atrás. No sentido de que a gente não se preocupa ou não se... Acho que foi até esse exemplo, não sei se foi você ou a Ana que falou, de que às vezes a gente não dá o valor para o que a gente está vivendo agora, né? Quer dizer, nós só achamos que o que está acima da gente, o que é o nosso anjo protetor, que é o bambambam, né? E na verdade nós temos um monte de irmãos que nós já deveríamos estar dando outros exemplos, né? Hoje eu também coloquei uma mensagenzinha no grupo do Zap, dizendo que assim, que os homens, né, não devem se preocupar em buscar a espiritualidade, mas ele deve se preocupar em abandonar a sua animalidade. Então, às vezes a gente fica muito preocupado, assim, que eu quero o ser de perfeitos, né? De novo daí. E aí a gente fica querendo ser perfeito, exigindo, né, que tudo aquilo que esteja à nossa volta também consiga ser perfeito, e às vezes a gente esquece que está trazendo dentro disso um bojo daquilo que veio do mundo animal e que eu ainda não abandonei, né? Aquela ferocidade, aquela animosidade contra o outro, aquela, né? Às vezes é uma disputa, entende? Que fica ali parecendo que é uma coisinha besta, mas que na verdade é um exercício para a gente, né? E de que é resquício de que nós temos mesmo. Do que já fomos, exatamente. Nós temos isso. Ontem nós falamos disso, Paulo, na hora que ele estava falando das características da perfeição, até eu fiz um comentário nesse sentido. Nós ainda, na realidade que nós estamos ainda de prova e expiação, nós ainda temos muitos instintos, voltando para o instinto que Kardec comentou, tentando comparar, muito animalizados ainda. Com certeza. Nós estamos muito próximos. Aliás, o André fez essa comparação também. Nós estamos muito mais próximos da animosidade do que da perfeição, né? Do que da perfeição, exatamente. Então, quer dizer, nós estamos muito mais latente na gente esse lado animal, né? E esse lado animal a gente tem que é o lado animal mesmo. É o da ferocidade, é o da agressividade, é o de tudo o que nós vemos no bicho. E nós estamos muito mais perto disso do que o de ser perfeito. Do que de ser perfeito, exatamente. Então, quer dizer, e o grande luta, e aí ontem o Paulo começou, eu achei que ele fosse seguir para esse caminho que você falou, é nesse sentido, do ser de perfeitos, o primeiro passo não é ser perfeito, o primeiro passo é eliminar, que é a frase que você colocou, de eu conseguir controlar ou não deixar mais esses instintos sobressaírem sobre as coisas morais que já não eram para mais existir, né? Então, na verdade, esse ser de perfeito, o capítulo eu acho que ele é lindo nesse sentido, quer dizer, não dá para ser perfeito, cara. Não adianta, não rola, nós não temos essa capacidade. Agora, se você conseguir já controlar, ou melhor ainda, eliminar essas características que ainda são muito próprias nossas do bicho, né? do instinto, da animosidade, nós já andamos um monte, né? Bastante, né? E aí a gente percebe assim que a gente fica olhando lá para o horizonte, que é onde a gente quer chegar, muito passo na frente. Mas a gente tem que olhar para trás para ver o que é que existe aqui em mim
que me afasta daquele horizonte que eu quero chegar. E, né? e que ainda me deixa muito mais próximo daquele. Ele me puxa para a animalidade. Né? Então, se eu estou num mundo de expiação e provas, se você olhar as características lá, as pessoas são egoístas, elas disputam. Se for jogar uma bola, eu quero que o meu time ganhe e não o do outro. Né? Então, olha o nosso comportamento, o quanto ele está lá com os nossos amigos animais. E que a gente precisa abandonar para que dê chance, para que as nossas virtudes que sejam instintivas. E a gente não chegou na virtude. Por quê? Porque ainda, né, arrasta aquele balde que está lá atrás, vem arrastando, eu quero chegar lá e vem arrastando. Não, vai tirando o balde, meu irmão, que vai chegando mais à frente, né? E aí a gente consegue, assim, amar efetivamente os nossos semelhantes, né? Assim como os espíritos superiores, eles nos amam, né? Eles sabem da dificuldade das nossas falhas, nossos defeitos. Sim. E eles não ficam assim o tempo todo, né, nos atiçando ou nos criticando. Na verdade, eles estão sempre nos aguardando para que a gente faça o bem. Eles sabem que uma hora a gente vai fazer o bem, né? Eles sabem que uma hora a gente vai ser amor. E a gente não consegue, às vezes, ainda fazer como esses espíritos superiores, né? Porque a gente está arraigado naquele velho eu. E eu preciso aprender com esse espírito superior. Eu acho que essa frase dele me dizer assim, no livro lá, um dos 2 livros que eu estou lendo, que eu acho que eu estou com 3, desculpa. Aí, um dos livros que eu estava lendo, né, que assim, a minha função de apoiar, de ajudar os animais, de cuidar das minhas plantas, de cuidar das minhas coisas, é o mesmo. Ele usou essa palavra, é o mesmo exercício que os espíritos superiores fazem conosco. E eu, nossa. E aí eu fico preocupada, será que eu estou fazendo bem o meu papel de cuidar da minha planta e do meu bicho que tinha em casa, que o bichinho já foi, né? Mas eu não sei se eu cuidei. Então, assim, tem coisas que eu vejo que eu ainda estou assim, patinando. Eu falei, caracas, né? A gente está preocupando com o ser humano, de querer ser perfeito, de querer ser melhorar, de querer ajudar, e tem todo um reino para trás, uma sequência que a gente pensa que pode pular. E mesmo aí, Alice, usando esse exemplo, eu acho que a gente também falou disso um tempo atrás, e é uma coisa que eu sempre questiono até em palestra. Nós, muitas vezes, e eu me coloco, agora eu acho que eu melhorei, mas ainda a gente se coloca na seguinte situação, e a gente vê isso muito nos envolvimentos, né, nos trabalhos e tudo mais. Não fala só no movimento espírita, não. Qualquer coisa que a gente vai fazer, nós sempre enxergamos principalmente o inatingível, né? Mas eu nunca vou ser um Chico Xavier. Não precisa ser filho. Não precisa ser. Pensou, né? Então, não nesse momento. Então, não, mas eu falo assim, se nós formos esperar Chico Xavier também começou com pequenas ações. Sim, mas se eu for, mas é exatamente isso. Mas aí volta no que a Alice falou. Se eu for esperar eu estar preparado a ponto, como Madre Teresa terminou a missão dela aqui, não vai rolar. A gente só esquece que eles não vieram prontos. É que eles vieram numa encarnação e foram que estão bem, assim, estão acima da gente, como uma evolução moral. Só que eles passaram por tudo isso, né? Já. Sim, não, mas eu falo assim, não precisa. Pequenas atitudes de cuidar de uma planta. Mas eu não estou nem discutindo no trabalho que eles tiveram. Eu falo assim, ó, do nosso momento do start. É porque a gente quer a estrela. Exatamente. A gente não quer caminhar para ser uma estrela. Exatamente. É nesse sentido que eu estou falando. Claro que nós sabemos, ó, cada um passou por um determinado grau para chegar a esse ponto. Tudo isso nós sabemos. O que eu falo assim, ó, do start, do querer fazer. A grande desculpa nossa o tempo todo, e eu me coloco, e a maioria de nós é assim, de que, mas não dá para trabalhar que nem Chico fez. Não dá para fazer o que a Madre Teresa fez. Não dá para abandonar a vida e fazer o que Gandhi fez, o Buda fez. Quer dizer, não precisa. Nós não acabamos de falar que se eu tratar a planta, eu estou fazendo uma parte, eu estou cuidando de alguém que está na escala inferior.
Se eu mudar a minha conduta moral e for exemplo para o meu vizinho, para a minha família, para o meu filho, eu não estou fazendo a minha parte, eu não estou contribuindo para que a coisa mude, é nesse sentido. Porque a gente esperar, é o que a gente sempre fala, e nós vivemos fazendo isso, né? Nós arrumamos desculpas para não andar, porque a coisa está muito longe, então eu não vou começar a caminhar. É nesse sentido, quer dizer, quantas vezes a gente já ouviu e a gente já pensou isso? O dia que eu aposentar, aí eu vou ajudar lá no centro. O dia que eu aposentar, aí eu vou comprar um sítio e vou plantar. Deixa eu dar o que a gente faz. A Madalena está fazendo e agora a Dani está fazendo. A gente tem o caderno de oração aqui. A Madalena me pediu permissão, quem sou eu? Falou que ia fazer. A Dani que resolveu fazer também. Quer dizer, se cada um que estivesse aqui com a gente, falar, eu também vou fazer e vou pensar o melhor, na hora que eu estou escrevendo o nome, vendo a foto, lendo o que ele está falando, prestando atenção no problema, não só escrever. Porque as pessoas contam, e quando você fala, estou orando, a pessoa está acreditando. Claro, voltamos lá, a pessoa tem que fazer por lá. Mas se eu dedicar esse tempinho, né, também é um passo, assim, pro próximo. Tudo que a gente estiver fazendo, né? É nesse sentido. Tudo que a gente fizer, e se nós entendemos que realmente nós temos alguém acima e nós temos alguém abaixo, e a nossa responsabilidade é exatamente a mesma do que está em cima, se nós pedimos para quem está moralmente acima de nós, nos proteger, nos orientar, nos guiar, essa é a nossa função com quem está para baixo. E tem um monte. É isso que nós precisamos entender, que nós discutimos isso há umas 2 semanas atrás. Nós estamos sempre com alguém para cima, acho que foi uma das lições que nós fizemos, das missões dos Espíritos. Sempre tem, né? Sempre tem alguém acima moralmente e alguém abaixo. Então quem está abaixo vai precisar da minha força, da minha participação nessa evolução. Então, e ainda nós usamos o exemplo de todos, né? E aí é que eu acho que a criação é encantadora e é perfeita. Todos participam e podem e devem ter a obrigação de fazer com que essa evolução seja geral. Por isso a sociedade, por isso nós vivemos sociedade, por isso nós precisamos nos preocupar com o que está do lado, com o que está para baixo, senão nós vamos andar. Agora, se nós mesmo olhando para o outro, achar, nossa, mas ali se tem um vizinho que é um bandido, esse não é possível que ele vai ajudar alguém. Vai ter alguém abaixo dele. E de que ele vai ter que melhorar, vai ter que ser exemplo em algum momento. Nós estamos fazendo isso, nós não estamos brigando para fazer isso. Nós não estamos lutando a cada dia, tentando entender o Evangelho, tentando entender a palavra para melhorar só para nós? Claro que não, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos arrastando alguém junto. Nem que seja o marido, o filho, o vizinho, alguém que a gente consiga passar o que a gente acredita ser o melhor. E às vezes a pessoa não vai lá, por exemplo, usando o exemplo do encontro, né? Fraterno que a gente fez. Às vezes a pessoa não vai lá no encontro, mas ela pega e dá o dinheiro para contribuir com a ajuda. O outro contribui com verdura ou com legumes. O outro contribui com a presença, com o trabalho. Alice, aquela moça que a moça fez a palestra para nós. Você quer mais? Você quer mais do que o que nós recebemos ali? Quer dizer, nós fomos tentar passar uma orientação do que a doutrina nos diz, mas a moça falou do que ela viveu. Quer dizer, tudo que eu falei, tudo que estava pronto no estudo, o que ela viveu, o que ela vivenciou, provavelmente serviu muito mais para quem estava ali do que o que eu falei. Com certeza. Né? Quer dizer, então, a moça foi provavelmente para ouvir e ela fez muito mais bem para as pessoas que foram do que o que ela foi ouvir eu falar. Pois é. Quer dizer, e foi alguém que provavelmente foi em busca de ajuda. E acabou, eu estou arrepiado. E acabou provavelmente ajudando muito mais gente que estava ali do que estava ali, do que nós, do que a gente preparou. Só um minutinho. Paulo Henrique Manso. Olá, boa noite. Olá, e o Marvin? Tá dormindo? Como é que você tá, Paulinho? Aliás, ele é muito lindo, hein? Parabéns. Nasceu dia 2 de setembro, meu filho. Não tem jeito de ser ruim. Aguenta agora. Não tem jeito de ser ruim. Nasceu dia 2 de setembro. Podia ter sido pelo menos dia 3, que né, jeito? Olha, hoje nasceu a netinha. Ah, é? Hoje nasceu a netinha. Olha aí.
Gente, então é isso. Eu acho que desse assunto... E aí nós vamos ainda depois falar de minerais, vamos falar de animais. Mas... Tem gente que perguntou sobre animais, nós vamos entrar. Lá, né? Ó, tem gente perguntando, eu vi que a Ana respondeu, tem muita gente que perguntou, que está entrando pela primeira vez, e teve que fazer janta, parou porque não caiu a transmissão. Então entra na página, não logo depois, porque demora uma hora e meia para a gente conseguir formatar isso e jogar para o YouTube, mas... Assim, sempre 11h30, máximo meia-noite, depois fica disponível no canal do YouTube e, de qualquer forma, a gente... dá para assistir de novo. E a gente deixa o link na própria página do Face. Então, ela fica, a palestra, o estudo e a palestra, ela fica disponível para quem quiser assistir pelo Face. É que eu acho mais chato ficar procurando no Face, eu acho mais trabalhoso e é mais chato para assistir mesmo. Mas no próprio Face, depois que a gente deixa no YouTube, a gente deixa o link no YouTube, então quem quiser assistir, é só clicar e ele abre direto o YouTube para vocês assistirem. Como as pessoas estão chegando agora e estão gostando do estudo de hoje, que é da pergunta 581 a 591. Então, 585 a 591, as anteriores também estão disponíveis lá. De repente dá para ir estudando as anteriores... E a de hoje, né? E aí semana que vem estuda alguma das anteriores, mais a do dia, dá para ir estudando, né? Fica lá disponível todas, né? Tantas as palestras, alguém perguntou, eu falo do YouTube sempre, porque eu acho muito mais fácil. Porque aí você tem lá o palestrante, a data e o tema. Então, de repente, eu quero ver esse tema, eu quero ver esse palestrante, fica disponível. E do estudo a mesma coisa. Tem lá a data e as questões, quer dizer, então não quero ir na sequência, eu quero ler sobre sonhos, sonho, que tem muita gente que perguntou aquela vez, então tem lá o tema e as questões, então é mais fácil para ir do que ficar procurando aqui no Face, porque aí, por exemplo, foi há 6 meses atrás, para você conseguir encontrar é um parto. E aí você tem o livro do lado, né, também para em casa. Gente, eu acho que esse hoje foi tranquilo, deu pra gente, eu acho que o assunto não era um assunto tão complicado, e é o que eu falei, para quem quiser, das 3 próximas semanas, assistir a palestra do André, vai colaborar, eu até brinquei, achei que fosse logo depois, mas aí nós tínhamos as 3 da paternidade. André Malvese. É bem isso aqui. Então, ele tratou muito desses 3 reinos aqui, né? Então, das próximas 2 semanas, quem quiser assistir a palestra vai ser útil, eu acho. Tá bom? Gente, eu só vou dar os avisos. Tem alguma coisa de urgente? De aviso nosso? Não, né? Festa das Crianças. Gente, a Festa das Crianças eu vou pedir um favorzão para todo mundo que está na página, e vocês vão ver lá que a gente está na campanha da Festa das Crianças, vai ser no dia 19 de outubro e nós já estamos arrecadando brinquedos novos e usados, refrigerantes, salsicha, molho, pão, o que a gente vai usar, são essas coisas básicas que a gente usa lá. Até copo descartável? Descartável, a gente tem lá tudo. E a gente sempre, todo ano, tem a alegria, desde o primeiro ano que surgiu, inclusive foi o próprio Tiago que deu essa ideia, com uma amiga dele que estava no The Voice, e acabou fazendo, e depois disso a gente acabou pedindo para outros amigos que abraçaram a causa. Algumas pessoas que trabalham dentro do movimento espírita há muito tempo e que se envolveram, então tem alguns aí que já falaram, acho que o Bacelli nós colocamos hoje, o Paulo Fernandes já me mandou o vídeo, deve soltar essa semana. Paulo Henrique Mans que está com a Paulinho gente. já soltou, nós já colocamos. Quem mais que nós já colocamos? Jamile. Não soltamos ainda, o Flávio Catalano. Aí nós temos de vários ramos, muita gente que é amigo, o Russo, que é árbitro internacional, todo ano é o primeiro, ele faz questão de ser o primeiro a mandar. O Paulão do vôlei já mandou, Zé Roberto todo ano mandou, o Walter, goleiro do Corinthians, já mandou. E aí já tem alguns que já estão prontos e a gente está esperando para soltar um por dia para não acumular, mas do Paulo Fernandes já está com a gente, da Jamile já está com a gente, do Saulo Gomes já está com a gente, o Bacelli nós publicamos hoje. Então a gente gostaria muito de pedir, não só para divulgar, a gente sempre fala isso em relação não sei se o Paulo está ao vivo ainda, não só em função de divulgar o evento em si, mas é um trabalho que essas pessoas têm, gente. Eu tenho certeza que não mas é 30 segundos, é 1 minuto para gravar o vídeo. Sim, mas a pessoa está se dispondo, está colocando a cara, né?
acredita no trabalho do Amigos do Bem, para estar colocando a cara lá, né? Saulo Gomes, com toda a bagagem que tem, todo ano faz questão de mandar o vídeo, quer dizer, acredita no trabalho, Bacelli, todas as pessoas que estão pondo o rosto e a cara no trabalho do Amigos do Bem. Então a gente gostaria muito que fosse divulgado isso, claro, para ajudar a gente na campanha, que é essa a ideia deles participarem, mas para valorizar o trabalho deles. Por isso que a gente pede sempre, no caso do Leite, da Lete, nos textos, quer dizer, os textos que nós temos recebido são textos fantásticos, que depois, inclusive, nós já estamos começando a discutir em editar isso para cada um deles, para depois a gente fazer alguma coisa nesse sentido, porque são fantásticos. Toda semana são do Orlando, Noronha, do Gustavo, do Paulo Fernandes, que está com a gente, o texto dele é hoje, do Wellington Balbo, que está em Salvador na sexta-feira, do Marcelo Henrique de Florianópolis no sábado e do Orson Carrara no domingo. Então nós temos praticamente a semana toda um texto extremamente rico em termos de doutrina, com o Gustavo e o Orlando fazendo os textos em função das psicografias que eles receberam e os outros realmente textos articulados por eles. Então nós gostaríamos muito que isso fosse divulgado, difundido, não só para que a página apareça ou qualquer coisa do tipo, mas para que esse tipo de qualidade literária chegue a outras pessoas. Que eu não preciso procurar um livro, e nós estamos tendo autores de grandes livros se propondo a fazer. Tá? O Oceander também já fez e não mandou, então tem muita gente bacana fazendo. O Zé Roberto já ficou de mandar, tem o pessoal do vôlei que vai mandar, o Serjão, que é do Cidade Negra, mandou hoje, já foi postado também, que é um guitarrista dos Bambambam aí, que eu não entendo nada, mas é o dos Bambambam do negócio. Então são pessoas que se colocam à disposição e a gente gostaria muito que isso fosse passado para frente para valorizar essas pessoas que estão colocando o nome deles num evento de um centro extremamente pequenininho, de um lugar que nós estamos começando um trabalho e estão acreditando e colocando o nome deles nessa proposta que a gente tem. Então, por isso que a gente insiste muito em pedir, embora a gente tenha muita gente participando. Para quem não conhece o trabalho, conforme a gente for trabalhando, a gente vai fazer mostrando os brinquedos chegando, qual é como é que funciona? A gente separando, né? Porque às vezes a gente pede, mas a gente tem que mostrar como é que faz, né? Se realmente a gente faz, né? Por isso que a gente posta, assim, posta fotos de evangelização, porque nós vivemos de doação mesmo, da boa vontade de terceiros, senão não conseguiríamos fazer os trabalhos que a gente faz. Então, com a festa do Dia das Crianças não vai ser diferente, né? Aliás, a gente se diverte, porque a gente brinca muito com os brinquedos. Eles dão mais trabalho que as crianças. A gente dá um pouco de trabalho, porque a gente fica sentado brincando com os brinquedos, enfim, é muito divertido. Eu acho que todo mundo devia vir ajudar a trabalhar aqui, mas, né? Madalena, Cássio, Gervásio, Leila, Janete, enfim. Tem muita gente já que já faz Valéria parte. está convocada, que a Valéria é aqui do lado, né? E a Valéria está na hora de vir fazer o estudo com a gente, já está convidado, ela já vai, logo ela está aqui com a gente. Gente, então só para encerrar, nós vamos fazer o sorteio e nós vamos fazer um só, porque não dá, assim, não por conta dos livros, tá? Mas por conta, de repente, da despesa. Como nós nos propusemos a mandar para onde sair, não dá para a gente mandar porque ela não tem uma condição. Então, eu vou fazer uma proposta e aí quem ganhar faz a escolha. Nós iríamos sortear o livro do grande Richard, Histórias que Trazem Felicidade, tá? Que é uma doação, então é lá da editora SEAC, é um dos do Richard que nós temos aqui. Se por acaso a pessoa que ganhar o livro... Jade Melo, ela está pedindo pra gente mandar um oi para ela. Oi, Jade, tudo bem, Jade? Oi, Jade. Por acaso, quem ganhar não tiver, e aí eu vou confiar na honestidade de vocês, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos mandar os dois. Combinado? Agora, se a pessoa tiver, eu vou pedir para não ficar, porque aí a gente dá para uma outra pessoa que sempre está aqui ou que não tem, tá bom? Ou se a pessoa ganhar e quiser falar, não, mas manda para mim, eu tenho, mas manda para mim que eu vou passar para uma outra pessoa, sem problema nenhum, tá? Agora, se a pessoa falar, não, me manda o que eu ganhei e esse daí vocês dão para alguém, fica à vontade,
Então a ideia é essa. Se por acaso não tiver, a gente manda os dois, ou se tiver alguém para dar o evangelho, fica com o livro do Richard e passa o evangelho. Madalena, você só fala que vem. Para a mão de alguém. Você só fala que vem. Tá bom? Eu vou, mas nada de Madalena então, aparecer. Ana, quantos números são? Só pra gente. Só explica como é que nós vamos fazer para que as pessoas entendam. Ó, eu anotei todos os nomes das pessoas que participaram, independente colocando eu quero o livro ou não, as pessoas participaram, boa noite, fizeram perguntas, eu anotei todos os nomes aqui, tá? O nome do atendimento fraterno. É de 1 a 79. De 1 a 79. Então, só para entender, nós vamos fazer. Isso aí, a Márcia perdeu o evangelho, quem sabe? Essa Márcia tá com golpe. A Márcia tá golpe dela, ela tem aí. Ela tem esse evangelho. Não, então só pra gente explicar. Então a Ana falou lá, ela pegou. 79. Peguei alguns nomes aqui também. Pegou os nomes que estavam no que foi combinado, é que nós estamos quebrando o galho hoje. O combinado é quem está na palestra na primeira semana, põe o nome e a gente põe hoje só para dar tempo, porque a gente não consegue fazer ao vivo. Cássio, eu ganhar, eu pago o correio. Tá bom? Então a Ana passou os nomes lá e ela numerou para facilitar, para eu não ter que colocar um por um no... De Portugal eu pus aqui. Nós colocamos para não ter que copiar os nomes aqui no celular. Ela numerou. Então tá lá, de 1 a 79 e o nome das pessoas na frente. Isso. Então o número que der no sorteio, a gente procura aqui e vai ser o nome que ganhou. Tá bom? Então de 1 a 79, dá um exemplo aí, vai. O número do Acácio, que número que é? O Acácio, Acácio é 74. Então, por exemplo, a Acácio é 74. Teve só para vocês verem. Hoje, assim, qual é o meu número? Então, eu coloquei lá. Só para vocês entenderem como é que funciona. Valéria Cândido. A Valéria 39. É 30. 30. Então, só para vocês entenderem. Então, ela foi pegando os nomes e numerou só para facilitar para a gente fazer o sorteio, tá? Para eu não ter que anotar. Acho que foi esse Carly Milagre, ele chamou. Falou, mas qual que é o meu número? Pus lá, 62. Tá? Então, só para a gente facilitar para o número do sorteio, tá bom? Então, de 1 a 79, se ganhar essa de Portugal, nós estamos enrolados. 7? 7. Nossa, comecinho, vamos lá. Sandra Alves. Sandra Alves, que é alguém que sempre está com a gente. Aqui, Sandra. Aí, tá Sandra. Tá aqui. Super fã. Sandra. Eu tava, lógico que tava, Sandra. Então, a Sandra Onde Alves... você é, Sandra? Já responde aí. Já manda o endereço no particular. Sandra, na página. Você está aqui online. De onde você é? Conta aí. Sandra Alves. Então, Sandra Alves. Depois, Sandra, só entra no particular. A Sandra Alves. O que ela fez, hein? Ela pôs um Bob Esponja. Ô, Sandra, conta de onde você é. E se você tem o... de onde você é? Então, e se você tem o evangelho, você pode responder pra gente? Não, de qualquer maneira, Sandra, depois você manda pra gente. Tô curiosa. Manda no particular o endereço. É só clicar nesse nome que aparece. Não precisa do endereço todo, né? Com CEP e tudo mais pra gente... Poder. Mentira. Então, Sandra, a Ana tá curiosa para saber de onde você é. Depois não creio, é você mesmo. Depois você vai me mandar o endereço. Você quer que eu respondendo aqui, ó. Não creio. Não creio. Várias vezes ela falou. Meu Deus do céu, mas não fala de onde é. Valinhos. Valinhos, olha. Não sei se dá pra ver. Então tem duas possibilidades, depois a gente vai conversar. Não, tem mais uma coisa. Final de setembro, se eu não me engano, ou começo de outubro, tem o seminário aí em Valinhos com o Gustavo Gandolfi, junto com... E agora eu não vou lembrar quem é o outro que vai junto com ele. Então, mas nós vamos mandar pelo correio, porque a outra vez nós não mandamos, mas já fica o convite do Gustavo. Então depois, Sandra, por favor, só manda pra gente o endereço completo, né? Precisa do endereço, precisa do RG, se eu não me engano, para poder postar. Mas ela tem o evangelho. Então, estou mandando o do Richard, ou você tem alguém para mandar o evangelho? Se você quiser tem algum amigo do evangelho, que você queira dar o evangelho, nós mandamos os dois. Tá bom? Então, depois só me manda completo, eu preciso do endereço, CEP e tudo mais. E se eu não me engano, quando a Ana for postar o outro, eu preciso do RG. Mas a gente conversa depois. Tá bom? Obrigado, Sandra. Né? Manda no particular ou no Face. Sorteio a Silvia. Sorteio evangelho e a gente paga a remessa. Quer? Faz outro sorteio também.
Se ela não quer o evangelho. Então tá bom. Então tá bom, boa ideia. Então, combinado. Beleza. Silvia, então boa ideia, já que a Sandra falou. Tem um monte de gente que não tem evangelho aqui. Não, então, a Silvia falou que pode passar, então Sandra... falou que pode. A Sandra falou que pode, então a Silvia deu a sugestão, então nós vamos fazer o sorteio do evangelho, tá bom? Vamos lá, só falta sair 7 de novo, hein, Sandra? É brincadeira, hein? Tá, então aí nós vamos... não sai, esse sistema não repete. De 1 a 79 de novo. De 1 a 79 de novo. Tchan, 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 Se tchan. reiniciarmos. 18. Marisa Amaral. Marisa Amaral, se tiver aí ao vivo, depois se não tiver, a gente publica, ou se tiver alguém aí, a gente dá um minutinho pra gente esperar, que nós temos mais 5 minutos. Mostrar um caderno? Não tem necessidade, né, gente? A gente tira uma foto da página também. Não tem necessidade nenhuma, né? Não tem nenhum motivo pra enganar ninguém. Marisa Amaral, aqui. Então, tá aqui, Marisa Amaral, tá ao vivo. A Marisa começou com a gente há 2 semanas apenas. Eu quero, A Marisa está com a gente há poucos dias, falou que encontrou a gente também sem ter programado e está adorando e está participando com a gente, compartilha tudo. Olha que bacana, 2 pessoas que estão... De onde você é, Marisa? A gente parece aquele negócio de programa. De onde você é? Por que o meu não atualiza? Joia. Então, a Sandra Cristina nem queria mesmo. Tá dando risada. Então, Marisa, só fala pra gente de onde você é, tá? E depois também a mesma coisa. Obrigada, Márcia. Não precisa, confiamos em vocês, tá? Então, Marisa, vamos, tá todo mundo curioso para saber de onde você é. Eu vou ter que entrar lá pra gente achar você. Parabéns, Marisa Amaral. Vamos lá. A Sandra Marisa Amaral Marisa com Z. É com Z, ela mesmo. Ela tá com a gente há pouco tempo e tá super... Aqui, ó. Estou escutando. Então, Fala da aí, onde que você é, Marisa? Nossa, cri. Tá todo mundo curioso. Ela tá fazendo suspense de propósito. Cidade, de que idade que você é, Marisa? Cidade que você está assistindo. Que cidade que é, Marisa? Acho que demora um pouquinho. Não, tudo bem, tem um delay, né? Tem. Parabéns para nós, Sandra Alves está falando. Eu não ganho nem pagando. Pois é, você está vendo que às vezes a natureza contraria. Rio Grande do Sul. Uau. Campo Bom, Rio Grande do Sul, verdade. Legal. Que joia, Marisa. Pô, que bacana. Olha. A ideia, só pra gente que a Madalena tá falando que eu quero ganhar, a ideia disso aqui foi da Madalena, viu, gente? A ideia dela falou que a gente devia sortear um livro por mês, né? Um monte de gente falou e aí a Alice falou então também. Vamos sortear no dia da palestra do Evangelho, né? Marisa, então... Gente, ainda bem que tá todo mundo em sintonia, tá funcionando muito bem, sinal de que a coisa tá muito bem. Entra lá no particular, então, coloca o endereço direitinho, acho que precisa do RG. O Wagner pegou o Campo Grande, ele foi Rio Grande do Sul e colocou todas as sílabas. Rio Grande do Sul. RGDS. Então, é Rio Grande do Sul. Campo Bom. Marisa, depois então você ainda no particular, você já sabe como é que você frequenta a página, você já está com a gente lá, manda as mensagens no particular. Manda pra gente, por favor, o endereço completo, com CEP e tudo mais, e nós vamos... Gente, a gente tem tanto livro, vocês vão ter que aguentar a gente tem pão, porque todo mundo vai ganhar livro. Não, e hoje eu até peguei o livro para ler, né? Por isso que eu estou com pressa. E aí pensei, quando eu terminar de ler, eu vou devolver o livro para sortear de novo. E a Sandra Cristina está falando, foi ideia minha também. Aquele que eu dei é bom? Terça. Comecei a ler hoje. Legal. Eu acho que eu até já li esse livro, mas eu vou ler de novo. Gente, que bacana. Olha, foi muito legal. Muito gostoso de novo. Gente, de novo, muito obrigado. Nós ficamos de novo. Fora que todos os nomes estão no caderno de oração, tá, gente? De oração. Marisa, então, eu mando um outro romance, então. Tá bom? Já que você tem o Evangelho, a gente manda um outro romance e o Evangelho a gente deixa para os pessoal que frequenta aqui. Mas obrigado por você ter falado. Gente, muito obrigado de novo. Para quem é a primeira vez, já fica o aviso. Entra lá, curte e segue a página. Depois a gente fala. Daqui a pouco vai ficar disponível no canal do YouTube. Lá na página tem muita informação, muita coisa interessante. Belém do Pará manda beijo. Alessandra, obrigado. De novo, muita gente nova, muitas pessoas, aquilo que a gente sempre fala, e a gente tem percebido que são em torno de pelo menos 40 ou 50 que estão com a gente toda semana já há um bom tempo. Então, aquilo que a gente fala, nós estamos
fazendo estudo com quase 60 pessoas toda segunda-feira, e hoje nós chegamos a ter quase 200 e uma média de 80 o tempo todo ao vivo. A Drica está falando que fez aniversário segunda, eu também, Drica. Márcia Esteves, de onde você é? Você faz aniversário 17 e não tem o evangelho. De onde você é? Fala pra gente depois. Não, Marisa, tudo bem, eu já vi aqui. Eu vou mandar um outro livro para você. Fica tranquila que você não vai ficar sem evangelho, porque você falou que tem. Você foi honestíssimo, a gente manda um outro, eu escolho. Ah, tem um outro do Richard. Vai ganhar um outro livro do Richard aí. Tá bom? Gente, muito obrigado. Acho que não precisa, agora nós já passamos da hora também. Tá bom? Obrigado, muito obrigado, gente. Terça nós temos pela primeira vez, isso eu vou ter que fazer propaganda. Terça-feira que vem nós vamos ter a palestra do Oceander, que vem de Rio Preto, fazer a palestra com a gente. São Gonçalo, Rio de Janeiro, Márcio. É a primeira vez que ele vem. Fica um convite, que realmente é alguém muito especial, é uma palestra extremamente agradável, é um estudioso muito grande da doutrina, vale muito a pena. Graças a Deus nós podemos falar isso de quase todos os palestrantes ou todos os que passaram por aqui. Jurema Teles. A Jurema participou bastante ontem, porque eu vi todo de novo, né, pra gente marcar o nome. E a Jurema tá pedindo, dá um oi pro meu pai, Alex, ele tá de aniversário amanhã, 82 anos. Nossa, parabéns. Parabéns, seu Alex. Para vocês. E aproveite ele aí, o máximo que der. Muita festa, comemoração. Aproveitem mesmo. Tá bom? Gente, então, tô vendo muita gente que tá falando que tá a primeira vez, então fica o convite, entra lá na página, curte, segue. Michele, então, já me ver amanhã, parabéns também. Vamos fazer uma oração pra gente encerrar e depois fica disponível lá, gente. E as perguntas que por acaso tiverem, qualquer dúvida ou sugestão, como foi a história do livro, manda pra gente no particular e a gente tenta responder sempre na medida do possível. Tá bom? Então, vou pedir a todos que coloquem um copo de água, à mesa, no seu copo, ou uma jarra, se preferir também, para que essa água possa ser fluidificada, ou ser benzida, como é dito na Igreja Católica, né? Ou ser... Como é que fala do evangélico? Eu esqueci agora. Do quê? É benzida também, Eu né? acho que sim. É benzido também, mas tem um outro termo também que eles utilizam muito, né? Então, o que é isso, água fluidificada? E nós vamos pedir durante as nossas orações para que a espiritualidade superior coloque o remédio nessa água e ao dela tomarmos, nós possamos equilibrar nosso corpo físico e espiritual. Tome como se estivesse tomando um remédio, né? Essa água fará, né, o efeito do remédio. Já está provado cientificamente que a água ela é condutora de energias, né? Ela fez parte de um mestrado, inclusive, Dr. Emoro, que demonstrou, né, a reação da água às emoções, à música. E então, assim, a gente tem certeza disso. Então, podemos confiar de que ao tomarmos a água estaremos realmente tomando um remédio. Só deixa eu dar uma explicação, porque parece besteira, mas muita gente... A água não precisa estar aberta, não tem problema dela estar tampada. A jarra, né? A jarra, assim, não precisa abrir a jarra para ela ser fluidificada, tá? Nem garrafinha, nem nada. Tá? Ok. Então vamos todos sentar-nos comodamente e relaxando o nosso corpo, fechando os nossos olhos para facilitar a nossa concentração. Vamos mentalizando a figura meiga do Mestre Jesus aqui no meio de nós. Ele está presente. Como ele disse, aonde estivessem 2 ou mais falando em seu nome, ali ele estaria. Estamos nós aqui 3 reunidos, mas conectados a tantos irmãos, Senhor, que estão nos ouvindo neste momento. E nós, Senhor, queremos, de mentes unidas, agradecer-vos imensamente por todas as bênçãos recebidas. Rogamos a Ti, querido Mestre Jesus, que nos abençoe, que nos ilumine e que nos intua em todos os momentos de nossa vida. Que a Sua paz, Senhor Jesus,
transmitida a toda a população à beira do lago de Genezaré, possa também, Senhor, ser sentida por cada um de nós. E assim nós vamos respirando suavemente, percebendo uma chuva de bênçãos caindo sobre nós. Uma verdadeira cachoeira de luz lava neste momento a nossa alma, o nosso corpo espiritual, nosso corpo material. Uma sensação de bem-estar, de leveza, vai tomando conta de cada um de nós. E aí, respirando mais uma vez, vamos sentir a presença de Jesus bem próximo a nós. Ele irradia como irradiou no Monte Tabor, à semelhança do sol do meio-dia. E este sol ilumina o nosso corpo, atravessa cada célula, cada órgão de nosso corpo e vai iluminando, aquecendo e curando. Gratidão, Senhor Jesus, por todas as dádivas recebidas. Queremos ainda, mestre e amigo, agradecer por nossa família, por nossa vida, pela nossa saúde, por este corpo que nos dá a oportunidade reencarnatória, que nos dá a oportunidade de te servir e de seguirmos o nosso caminho buscando a perfeição. Sabemos, Senhor, o quanto ainda estamos distantes desta perfeição, o quanto ainda próximos da animalidade. Mas disseste, Jesus, que nenhuma ovelha se perderá. E assim, confiantes na sua proteção e no seu amor, nós, Senhor Jesus, te agradecemos. Rogamos que a vossa proteção possa se estender a toda a nossa família, a todos os nossos amigos. Que abençoe, Senhor Jesus, as crianças no orfanato, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em situação de rua, os nossos idosos nos asilos. Que abençoe, Senhor, e cure todas aquelas pessoas registradas no caderno que pediram orações. Abençoe também aquelas que não pediram, Senhor, mas que a vossa magnanimidade, que o vosso grande amor enxerga a sua necessidade. E então, Senhor Jesus, te rogamos que o seu amor possa cobrir a cada um de nós, atendendo às nossas necessidades de acordo, Senhor, com as nossas obras. Mas se não merecemos, Senhor Jesus, ainda assim te rogamos que permita aos Espíritos Consoladores estar perto de nós, derramando neste momento as suas bênçãos, e que também possam eles trazer do espaço o remédio necessário, Senhor, que será colocado na água que está sobre a mesa ou que está ao nosso lado, e que esta água, Senhor Jesus, ao ser tomada, possa, Senhor, equilibrar o nosso corpo físico e espiritual, restabelecendo a saúde, restabelecendo o nosso equilíbrio, e que nós, através deste momento, unidos por o mesmo pensamento, possamos, Senhor Jesus, sermos curados, sermos aliviados de nossas dores e de nossas mazelas. Auxilia-nos, ó Jesus querido, a caminhar nesta jornada, buscando a nossa melhoria contínua, com base nas lições do Teu Evangelho de paz e de amor. E que neste momento, Senhor Jesus, em que já estamos atendidos por todos, pela espiritualidade, encerramos a nossa reunião de hoje, dizendo, Senhor Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens de boa vontade, e que haja, Senhor, paz e fraternidade entre todos os povos, hoje, agora e todo sempre.
Que assim seja. Gente, boa noite a todo mundo. Deixa eu só falar que ontem eu estava tão atropelado por causa do que não funcionou o celular e o Rodrigo também teve o problema dele. Eu não agradeci um monte de parabéns às pessoas da página na segunda-feira. Muito obrigado. Embora eu tenha tentado responder um por um, deve ter passado algum. Mas eu esqueci ontem, gente. E eu também quero dizer um tchau bem longo. Que a semana que vem eu viajo. Vou ficar mais de 20 dias fora. Onde vai? Eu vou visitar a filha no Canadá. Vai jogar de novo, hein? Não.